dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, por mais essa oportunidade de estar vindo divulgar a doutrina espírita, um dia ímpar, né? Dia dos Pais. Sempre venho falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns presentes e também os espíritos de luz perante o trabalho da mesma. O tema do dia é: de graça recebestes, de graça dará. Está presente no Evangelho do Espiritismo. E disse Jesus: onde existir as trevas, eu levarei a luz. E nessa passagem começa da seguinte forma: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças darás. De graças recebestes, de graças darás, disse Jesus aos seus discípulos, e com esse preceito prescreve-se a seguinte coisa: que não se cobre por aquilo que não pagou. O que ele havia recebido gratuitamente, tanto Jesus quanto os seus discípulos, era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. E esse dom lhe tinha sido dado gratuitamente por Deus para o alívio de todos aqueles que sofrem e também para ajudar na propagação e na pregação da fé. E Jesus lhe disse para não fazerem um tráfico desses recursos e desses dons, muito menos objetos de especulação e também materialismo. Em seguida, então, ele dirigiu aos seus discípulos, na presença de todo o povo que escutava, dizendo e afirmando: cuidado com os escribas que comprazem a circular em togas nas praças públicas. Ocupam sempre os primeiros lugares nas sinagogas e os melhores postos nos banquetes. E com pretextos de longas preces, devoram as casas das viúvas. E essas pessoas então terão futuramente uma condenação rigorosa. Jesus também disse: não cobrai pelas preces, não faça como os escribas, que cobram por longas preces e devoram a casa das viúvas. Isso quer dizer que apropriam-se de suas fortunas. Nós sabemos que a prece, ela é um ato de caridade, um verdadeiro impulso que vem do nosso coração. Por isso, aquele que cobra por a prece que é dirigida a Deus em favor do outro é um intermediário assalariado, e isso é extremamente incorreto. Assim, a prece, ela é uma fórmula e o preço é proporcional ao seu tamanho. Mas Deus não mede as palavras pelo excesso de repetições por parte daquele que ora para conceder um dom, um bem. É por isso que Jesus disse: não penseis por muito pedir e por muito repetir que será atendido. Mas se muitas repetições fossem necessárias para se obter uma graça, o que seria então daqueles que dizem pouco ou mesmo que não poderiam pagar pela prece? Isso seria uma falta de caridade? Se só uma nós sabemos que é extremamente insuficiente para obter uma graça, o excesso então seria inútil. Então, por que cobrar? Isso não passa, segundo Jesus, de prevaricação pura. Deus, nos afirma, não vende os benefícios que concede a todos. Então, qual o motivo de certas pessoas queiram cobrar por aquilo que é gratuito? Deus não está subordinado a um ato de clemência, de bondade, de justiça. Se solicita misericórdia, muito menos o que dirá a soma de um dinheiro. Numa outra perspectiva, nós sabemos, se essa soma não fosse paga ou se fosse insuficiente a justiça, a bondade e a clemência de Deus, então elas estariam suspensas. A razão e a lógica e o nosso bom senso faz com que nosso discernimento saiba que Deus é perfeição absoluta e que a prece, a oração, ela não deve ser cobrada.
Por isso, não delegaria a criaturas extremamente imperfeitas o direito de pôr preço na sua justiça, que nós sabemos que é sinônimo de bondade suprema. A justiça de Deus, nós sabemos, é como o sol. Ela existe e beneficia a todos, tanto o rico quanto o pobre, tanto aquele que pode pagar e aquele que não pode. Se considerarmos imoral traficar as graças de um soberano aqui na terra, seria ilícito então vender as graças do soberano do universo. As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que compra acredita então estar dispensado de orar, acreditando que está quite em conceder seu dinheiro por uma oração. Indiscutivelmente, nós sabemos que através dos trabalhos mediúnicos, que os espíritos se comovem através do fervor do nosso pensamento, daqueles que se interessam profundamente por eles. Então, qual seria o fervor e a fé daquele que encarrega um terceiro de orar por si, pagando? Qual o fervor, então, dessa pessoa? Não seria reduzir o valor e a eficácia da prece numa forma de moeda? Analisando uma passagem da vida de Jesus, nós temos uma grande referência a respeito desse assunto. Chegando a Jerusalém, Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os vendedores e os compradores que ali estavam, dizendo: a casa de meu pai não pode ter fins lucrativos. Virou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E é até interessante nessa passagem, porque os mais humildes e os mais pobres compravam pássaros para oferecer a Deus, enquanto os mais ricos abatiam bois e até cabras para oferecer a Deus. E não permitia que ninguém carregasse utensílio dentro do templo. E passou a ensinar, dizendo então àqueles que lá estavam: não está escrito que minha casa é chamada de casa de oração para todas as nações? E no entanto estão fazendo dela um covil de ladrões e interesseiros? Os chefes, então, sacerdotes que ouviram o que ele falava, procuraram um meio de prendê-lo, pois todo o povo que escutava começou a ficar maravilhado com as palavras de Jesus e seus ensinamentos. E Jesus, então, expulsando os vendedores do templo, tomou a seguinte atitude: condenou o tráfico das coisas santas de qualquer forma que isso ocorra, dizendo e afirmando que não se vende as bênçãos dos céus e nem seu perdão, muito menos a entrada no reino dos céus. Portanto, nenhum homem tem o direito de cobrar disso. Ontem eu estava vendo uma coisa muito interessante. Eu sempre acompanho várias coisas também, espíritas, de filosofia, história, gosto muito disso, pelo fato de ser a área que eu trabalho. Mas eu vi uma pregação de um irmão que distorceu uma passagem de Jesus, falando que quando Jesus começou a trabalhar com seu pai, que era carpinteiro, ele começou a acumular muito dinheiro e ele comprou uma grande casa na beira da praia. Então, estava induzindo as pessoas a ter essa visão materialista por parte de Jesus. Eu fiquei admirado com aquele tipo de atitude da pessoa que estava pregando, porque o próprio Jesus já havia dito: não juntei para vós os tesouros da terra, onde os ladrões a ferrugem irão levar, certo? E as traças irão comer. Mas sim os celestiais, esses são os eternos, onde está o seu tesouro é onde se encontra o seu coração. E ele diz ainda: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a riqueza, ela tem que produzir bons frutos, não egoísmo e orgulho como nós vemos aqui na terra. E os médios atuais, eles são como os apóstolos, que também possuíam mediunidade, por isso também receberam esse dom que era gratuito. E também o de serem intérprete dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar o caminho, a estrada do bem e conduzi-los todos ao plano espiritual superior. E não para vender palavras que não se pertencem,
pois são frutos da sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de trabalhos individuais, mas sim dos Espíritos. Não é à toa que Allan Kardec, ele falou, não, essa obra não é minha, mas sim dos Espíritos, assim como nosso irmão Chico Xavier. Deus, nós sabemos, quer que sua luz alcance a todos, e não quer que os mais pobres que não podem pagar fiquem deserdados dela. E que um dia possa dizer, não tive fé porque não pude pagar. Nessa consolação de receber o encorajamento e os testemunhos que não pude pagar, então eu choro. Pois sou pobre, eis porque a mediunidade, nós sabemos, não é um privilégio de pessoas específicas. Por isso, está presente em todas as partes, para que seja árvores que dão bons frutos e conhecimento espiritual. Cobrar e receber os benefícios pela prece seria desviar de uma finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições do Espiritismo e dos Espíritos sabe que nada deve ser cobrado. E a repulsa deles por interesse egoísta, e que sabe que pouco é preciso para afastá-los. Allan Kardec já dizia que os Espíritos vêm através da nossa consciência nos dar bons conselhos, mas como temos o livre-arbítrio, muitas vezes desviamos do caminho reto e colhemos as consequências. E nós sabemos que os Espíritos superiores não estão à disposição de qualquer pessoa que os convoque. O simples bom senso já rejeita esse pensamento. O que dirá então evocar espíritos desencarnados por dinheiro ou seres que respeitamos ou que são caros? Quem poderia garantir que estão sendo realmente sinceros com os médios? Nós sabemos no livro dos médios que há espíritos levianos, há espíritos inferiores, há espíritos brincalhões que respondem a certas respostas sem compromisso algum com a verdade. Portanto, aquele que deseja uma comunicação séria deve pedir sinceridade, serenidade e instruir a respeito de tudo acima da sua conduta moral. A primeira condição que se expressa para se obter a comunicação dos espíritos sinceros é a humildade, o devotamento, a benevolência e completamente o desinteresse material. Ao lado da questão moral de quem ora ou de quem solicita as instruções dos Espíritos, apresenta-se então a conduta moral. A mediunidade, ou mesmo viver de religião, cobrando pelos preceitos e os ensinamentos de Deus, bem como a proteção e a benevolência, vos afirmo, não pode ser uma profissão. E os obstáculos materiais se opõem a qualquer benefício divino. Portanto, para aquele que explora o seu próximo, ele sempre atua com um recurso extremamente incerto, desviando dos caminhos corretos da providência, que se orienta pelo desinteresse material. Por isso, de graças dará, de graças recebestes. Pois se a fonte dos males na terra, essa fonte é o egoísmo, o orgulho e os bens materiais. Mas há talentos que são adquiridos pelo estudo, pelo trabalho, que é uma faculdade realmente justa. Ontem também vi uma pessoa falando, muito interessante, ele falou que tem 3 pessoas, na verdade, que buscam conhecimento. Tem as ignorantes, que desconhecem o conhecimento, passam a aprender, né? E acabam, de certa forma, se propondo a aprender e se instruir. Tem a pessoa que vulgarmente eles chamam de burro, que não quer aprender absolutamente nada, né? Não adianta você tentar. E tem o tolo, que é aquele que você fala, você tenta instruir, mas tudo que você fala é insignificante. Então, ele não se propõe também a melhorar. Então, nós estamos nesse caminho de sempre aprimorar dentro da doutrina. No Evangelho já diz, Espírita amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. O instruí-vos, na verdade, é o buscar sempre mais conhecimento para o nosso aprimoramento.
Uma propriedade que nós sabemos, da qual Deus nos permite tirar proveito, mas quando sempre voltada para o bem. O poder de orar, da mediunidade, pertence a todos, não é um talento único. Por isso, jamais pode ser exercido como uma profissão. E é por isso que Jesus também disse: se pedir, obterás, mas pede com fé e confiança. Apresenta-se sempre com humildade, senão você será abandonado às próprias forças e sua queda será sinônimo então do seu orgulho. E nós sabemos que muitas pessoas fazem dos meios religiosos um tráfico degenerado pelo abuso, explorando também através do charlatanismo a ignorância alheia e a credulidade. Por isso, a oração, bem como a mediunidade, deve ser empregada de forma santa, e é uma missão sempre a favor do bem, a favor do amor e a favor do nosso próximo. Jesus e seus apóstolos nunca cobraram um tostão pela cura, pela oração, pela instrução, e muito menos pelo bem promovido a todos por onde ele passou. Portanto, aquele que não tem do que viver, que procure outros recursos e não viver da fé. E é por isso que Jesus disse: quando orar, não seja como os hipócritas que gostam de orar com os pés nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas quando quiser orar, recolhe-te no seu quarto, fecha a sua porta e ora para o Pai em segredo. E vosso Pai sabe o que passa em sua mente, e então compensará. E em vossas orações não fazei longas repetições, porque muitos imaginam que é pelo excesso de palavras que serão ouvidos e atendidos. Pois vosso Pai sabe o que você necessita quando pede. Quando estiver orando, perdoe alguém se tiver algo contra ele, para que vosso Pai também possa perdoar vossos deslizes, vossos pecados. Pois, caso contrário, também não será perdoado. E Jesus, continuando, então, contou uma parábola para alguns que estavam ao seu redor. 2 homens subiram ao templo, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu orava do seguinte modo: ó Deus, eu venho render graças porque eu não sou como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, cometem adultério e nem publicano. Jejuo 2 vezes por semana e, quando posso, dou dízimo para o templo. E o publicano, por sua vez, orava de outra forma. Mantinha-se afastado e sequer ousava olhar para cima, para os céus. Mas batia no peito, dizendo: tem piedade de mim, Pai, pois sou pecador. E Jesus disse: um desses 2 voltará para sua casa justificado e outro não. A prece atrai os bons espíritos que nos dão força necessária para sempre suportar as provas com coragem. E as provações nos parecem menos rudes. Como dissemos, a prece nunca é inútil quando é feita a partir do coração. Ajuda-te e o céu te ajudará. Sabeis sempre disso, disse o Espírito da Verdade. Aliás, Deus não pode mudar a natureza das coisas segundo a sua vontade, pois o que é um grande mal para uma pessoa, perante o nosso ponto de vista mesquinho aqui na terra, muitas vezes é um bem para a ordem universal das coisas. Além disso, quantos males não advêm do próprio homem, do seu livre-arbítrio e dos seus erros? Ele é punido muitas vezes por aquilo que pecou. E assim, no entanto, os pedidos justos para Deus, nós sabemos que são sempre atendidos. E dessa forma, Ele nos concede com frequência muitos bens. Acreditai que muitas vezes Deus não nos escutou, pois não fez um milagre a nosso favor. Mas quando Ele estava nos ajudando por meios naturais e nós não percebemos, e que parecem efeitos do acaso e das circunstâncias. Muitas vezes, isso também é uma verdade que ocorre com frequência.
Ele vos suscita muitas vezes através do nosso pensamento necessário para superar as dificuldades na nossa vida. Renunciar à prece muitas vezes é ignorar a vontade de Deus, é rejeitar uma assistência para si mesmo, mas também para o nosso próximo, atendendo um pedido que muitas vezes é dirigido. Deus, frequentemente, sempre visa recompensar aquele que ora. E é por isso que Jesus disse: se guardar os preceitos do meu amor, assim como guardei do meu Pai, sempre permaneci no seu amor. Eis porque o coração do homem de bem tem mérito aos olhos de Deus, pois é sempre eficaz para esse. E é por isso que na escola de Jesus sempre valia os sentimentos e os atos das pessoas. Por isso, sempre ensinou que a reforma terá que nascer do nosso interior. Pois nós sabemos que o homem que é vicioso, que é mau, não pode orar com fervor e com confiança que somente os sentimentos verdadeiros podem nos dar. Do coração daquele que é egoísta, daquele que os lábios saem apenas da boca para fora, pode sair apenas palavras e não orações, mas não impulsos de caridade, de amor e benevolência. E o maior egoísta é aquele que cobra pela oração e pelo bem que proporciona. Já os verdadeiros benefícios somente são concedidos pelo Criador. E é por isso que Jesus afirmou: o mesmo orvalho que no nascer do dia cai num lírio e é um diamante celeste, na poeira de uma estrada é uma gota lamacenta. Compreende-se tão bem isso que instintivamente recomenda-se de preferência as preces cuja conduta humana agrada a Deus, por isso são escutadas. Se a oração exerce um poder magnético, então nós podemos acreditar também no seu poder fluídico que o Espiritismo nos ensina. Mas, se não for assim, uma vez que os Espíritos exercem ação por todas as partes da Terra, para o bem, para o mal ou para o livre-arbítrio de toda a humanidade. Do ponto de vista, as palavras de Jesus significam a seguinte coisa: pede luz para iluminar a sua estrada, e lhe será dada. Pede forças para resistir ao mal e à tentação, e terás. Pede assistência aos bons espíritos, e eles virão te servir de guia. Pede bons conselhos, e nunca serão recusados. Bate à porta, e lhe será aberta. Mas muitas vezes nós batemos na porta e cruzamos os braços. Nós também temos que ter atitudes nesse sentido, né? Abrir a porta e ir adiante, buscar, né? Pedir bons conselhos, mas caminhar no caminho reto. Pedir luz para iluminar nossa estrada, mas buscar sempre essa luz. Mas pede sempre com fé e confiança, apresenta-se sempre com humildade e não arrogância, pois senão seremos abandonados em relação às nossas próprias forças. Seja agindo indiretamente, os Espíritos sempre agem ao nosso favor quando estamos no caminho reto, mas quando julgam dignos que esse favor seja cumprido e o resultado é útil. O homem que não crê ser bom o suficiente, ele não deve abrir mão de orar, pensando que não é digno de ser ouvido. A consciência da inferioridade e a prova da humildade aos olhos de Deus já o anima. Seu favor e a confiança em Deus são o primeiro passo para sempre estar no retorno do bem, aos quais os bons espíritos ficarão felizes de encorajá-lo na oração. A prece que é rejeitada, nós sabemos que é aquela do orgulho, da ambição, que tem fé em seu poder e seus méritos, e daí passa a substituir a vontade do Eterno. Ele sempre ensinou de graça, de peito aberto, com amor, com caridade. Ele nunca fez templos para serem venerados, ele não criou nenhuma religião. Ele sempre estava dizendo que minha voz vem como vento e vai por todos os cantos e atingirá a todos, certo? Então, em qualquer lugar nós podemos orar, em qualquer lugar nós podemos ter os benefícios de Jesus,
não é num lugar específico de pregações, não é num templo específico. Isso é muito interessante. Pode-se orar em toda parte, sozinho ou acompanhado. A influência do lugar ou do tempo não prende-se às circunstâncias. E a oração, a prece, é um conjunto de ação extremamente poderosa quando todos oram com um pensamento comum. É como se todos gritassem para os espíritos superiores. Mas o que vale reunir um grupo de pessoas, se nesse grupo de pessoas oram individualmente como se fossem egoístas, enquanto 2 ou 3 unidas numa aspiração comum irão orar como verdadeiros irmãos. E é por isso que Jesus disse: onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, em fervor, eu estarei presente. E Allan Kardec já dizia também: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Ou seja, cada um que ora conforme as suas convicções e o modo dos quais comover o seu coração, o seu pensamento. E muitas vezes isso vale mais do que inúmeras palavras carentes de sentimento, da iluminação da verdadeira cristianização que contribui para o aperfeiçoamento da humanidade. E é por isso que Jesus, ele precede o íntimo dos corações, trabalha as asperezas humanas para que a obra do amor surja em essência em justiça, nutrindo os corações humanos com a semente bendita da palavra que nos trouxe, que é valiosa e auxiliadora. Os Espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece, mas quando têm o intuito de fixar certas ideias das entidades superiores, eles sempre chamam a atenção para os princípios da doutrina. Há também o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldade também de exprimir as suas ideias, pois muitos de nós pensamos não ter verdadeiramente orado através do nosso pensamento, se não temos uma fórmula previamente formulada. E o Espiritismo considera e reconhece como boas preces todos os cultos quando ditas com oração, e não apenas dos lábios para fora com repetição exaustiva. A oração, ela é uma vibração, ela é energia, ela tem significado que o Espírito pode emitir um espantoso poder. Por isso, toda criatura que cultiva a oração com devido equilíbrio e sentimento, nós sabemos que transforma-se gradativamente num foco radiante de energia e divindade. Mas Jesus também disse que já havia demônios somente suscetíveis à regeneração pelo jejum da prece, mas da forma divina flui o jejum da renúncia, da luz e do amor universal. Essa é uma parte do livro Mundo Maior do Chico Xavier. E o Espiritismo não se impõe, não impõe censura a nada, pois Deus é grande demais para todas as vozes que imploram no mundo. Todos aqueles que lançarem descaso contra as preces, que não pertencem ao seu círculo de crença, desconhecem então a grandeza de Deus. Pois todo aquele que crê em Deus não sabe que ele não se prende a uma fórmula pré-estabelecida, porque senão reduziria a sua grandeza à pequenez das paixões da humanidade inferior. Mas a oração deve possuir características inteligíveis, pois existem inúmeras ideias que nós sabemos que muitas vezes são sufocadas pelos excessos de palavras. Assim, a oração deve ser clara, ela deve ser simples, deve ser concisa, sem frases inúteis, sem luxos e sem enfeites de lantejoulas. Cada palavra deve ter o seu alcance, deve revelar uma ideia, mover as fibras do coração a partir daquilo que nós chamamos de uma reflexão sincera, observando também as condições da prece para atingir os seus objetivos. Devemos sempre também possuir o olhar crítico para as preces que soam como ruídos, que são ditas constantemente por maior tempo. A minha avó era extremamente católica, mas católica roxa, e na rua que ela morava, na Encharqueada, tem um centro espírita.
E eu era menino, passava por lá, eu falei assim, quando você for passar lá na frente, atravessa a rua, não passe lá na frente daquele lugar lá. E muito interessante, porque há pouco tempo me convidaram para mim fazer uma palestra encharqueada, eu peguei e falei, nossa, quantas vezes eu passei aqui a pé, de bicicleta, jogando bola, né? E minha avó falava, corta caminho aqui, não passa nesse lugar, que lugar não é do bem, né? E onde eu me caí, né? Justo aqui, graças a Deus, né? Foi uma honra para mim, né? Uma pessoa que nasceu lá, voltar lá naquele centro, né? E eu, né? Na minha inocência, acreditava muito no que ela falava, né? Ficava ali e falei, nossa, vou sair correndo, né? Passava na frente rapidinho, né? Então, eles que creem e os espíritos celestes vêm anunciar grandes coisas. E o Espiritismo prova pela própria experiência as relações entre o mundo visível e o invisível, que tomam assim reciprocamente solidários. As relações da alma com o ambiente terreno não se cessam com a vida, e a alma em estado de espírito, nós sabemos que constitui uma das engrenagens das forças vivas da natureza. Já não é um ser, como muitos consideram, inútil, que não pensa e não tem forma na eternidade. Está sempre por toda parte e é um agente ativo da vontade de Deus para a execução das suas obras, dos seus trabalhos e também de instruções. Assim, conforme a doutrina espírita, tudo se encadeia no universo e está em movimento. Admiravelmente harmonioso, as afeições sempre sobrevivem entre as pessoas. Longe de se extinguirem, elas se fortificam e se depuram. Deus abre os seus tesouros para dar benefícios a todos aqui na terra, mas primeiro nós temos que se propor a isso. Aos homens incrédulos que se soubessem quanto bem faz a fé no coração e os arrependimentos que podemos cessar a partir da oração. Como são comoventes as palavras que saem da boca das pessoas que oram realmente com fervor. A prece, nós sabemos que é um orvalho divino, é um calor das ardentes paixões realmente orientada pela espiritualidade superior. E é por isso que a fé sincera, nós sabemos que ela é arrebatadora, ela é contagiosa e por esse fato ela sempre vai reverberando. Se possuirmos a verdadeira fé e estivermos recolhidos em qualquer ambiente, nós sempre estaremos com Deus. Para nós, para os espíritas, também para outros irmãos, não existem mais mistérios. Todos eles são revelados pelas máximas de Jesus e pela espiritualidade superior. No livro também Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, ele faz uma orientação magnífica quando diz: nós, a respeito da espiritualidade, o caminho vertical, ele é purificador e sublime e é destinado a todas as pessoas. Todavia, à medida que penetramos nos domínios das alturas, devemos imprimir na nossa mente e no nosso coração as leis sublimes da fraternidade e também da misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a sua própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância humana para exemplificar para nós e ensinar o que é o amor, a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Do plano invisível em todos os tempos, os espíritos benevolentes sempre acompanharam a humanidade, tanto nos martírios, mas também como nas suas glórias, lutando sempre para trazer a paz para o bem de todas as criaturas. Apóstolos do pensamento, para nós é vida, e a nossa alma um dia se desprenderá da matéria e rodará para os mundos infinitos que a humanidade muitas vezes desconhece. Por isso, nós marchemos pelos atalhos da prece e ouviremos as vozes dos anjos sempre em harmonia nos orientando, pois não ouviremos mais o barulho confuso das vozes gritantes da terra. E aí descreve um pouco como que é o plano superior. As liras dos arcanjos, as vozes doces e suaves, mais leves que as brisas da manhã, quando se reúne nas folhagens dos grandes bosques. Que maravilha!
Então caminharemos e as línguas da humanidade não podem descrever e definir o que é essa felicidade. Tal é a forma que ela entrará pelos nossos poros, pois é fonte viva, refrescante, que beberemos sempre orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve, e a sabedoria quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece e pelos espíritos superiores. Livre dos desejos carnais, todas as aspirações então serão divinas. Orai como Cristo, levando a sua cruz de Gólgota ao Calvário. Carregai vossa cruz, então sentireis as doces emoções que passarão por vossas almas. E é por isso que Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida para o resgate de muitos. Ele sabia que iria morrer, mas para viver a vida celeste de seu Pai. E é por isso, quando Jesus orou, olha a força da oração: Pai, é chegada a minha hora, glorifica seu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Assim como destes o poder sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos aqueles que tu destes. Mas a vida eterna consiste em que eles conheçam o verdadeiro Deus, a ti e a mim, Jesus Cristo, que tu enviastes. Eu te glorifiquei sobre a terra, acabei com a obra que tu agora glorifica a mim mesmo com a glória que eu tive em ti antes de vir para o mundo. Eu não estarei mais no mundo, mas os homens permanecerão nele e eu irei para ti. Fantástico. Do livro A Boa Nova. O livro de Chico Xavier, para mim, é um dos livros mais fantásticos dele. Por isso, nós devemos amar a Deus, mas também saber porque amamos e conhecer e colocar em prática os preceitos de Cristo. Pedir através da prece, que emana através do calor dos nossos corações sinceros, e sempre esperar com fé e perseverança aquilo que pedimos. Seguir os conselhos do Criador, mas também ter em conta os objetivos que nós somos orientados e principalmente conhecer os meios para atingir esses objetivos. Assim é indispensável persistirmos na oração. Orar é vibrar pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos do sacrifício e sofrimento que sempre aprimora o nosso ser. Peçamos a Jesus a paz, a alegria e glorificamos a vontade sempre na misericórdia justa, que muitas vezes entra sempre em conflito com os nossos estados inferiores aqui na terra. Pensamentos desajustados que muitas vezes nos leva ao chão renovador. E muitas vezes isso também é uma flor improdutiva que o vento leva. Assim, nós devemos sempre orar com perseverança, porque é a maior fonte de poder do universo, observando as reservas da renovação permanentemente que conserva e governa a vida aqui nesse mundo de expiação e provas. A prece, nós sabemos, impulsiona as energias do coração, liberta-nos dos maus desejos por nossa força de pensamento, fazendo crescer rumo às esferas superiores, que nos tocam a partir daquela inteligência visíveis, mas também invisíveis dos espíritos que nos rodeiam por todas as partes. Nosso Pai bondoso, nós sabemos que manifesta-se para todos os filhos, mas com uma ressalva, os filhos que têm um coração bom. A vontade de quem ora, nós sabemos, a sentir aquilo que produz através do Espírito que se recolhe em silêncio e ora com fervor, com inspiração íntima. Meus irmãos, os mensageiros divinos presidem o território evolutivo, renovando a emoção, a ideia que aperfeiçoa a nossa existência. Por isso, nós devemos sempre continuar nos caminhos abençoados da luz, da oração, da fé fervente, que nos proporciona e se propaga e emana a partir da oração fervorosa que está presente no nosso ser, que cada vez vai se iluminando rumo às esferas superiores através da instrução. Certo dia, eu sempre concluo a
palestra, uma história que eu pego da vida de Jesus, e uma mulher que observava o discurso de Jesus questionou ele, perguntou a ele: Jesus, a discórdia na região de Jerusalém tem chegado ao limite, ao cúmulo. Ainda há pouco um judeu feriu um dos nossos irmãos cristãos, pois estava consumindo comida impura. Já que tem essa felicidade de te ouvir, as suas palavras e os ensinamentos, pergunto-lhe, qual o melhor caminho a ser seguido? E Jesus então respondeu: tem razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, que virá o tempo em que se adorará a Deus, nem neste monte, nem nos templos, mas sim em todos os lugares desse plano e também do universo. Nem nesse templo santuoso de Jerusalém, porque o Pai, Ele é Espírito, e só o Espírito deve ser adorado, e Ele estará presente em todos os lugares aqui na terra e do universo. Por isso, eu vim para abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta na íntima comunhão dos homens como irmãos e seu Criador, exaurindo todas as diferenças entre todos os credos e religiões. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo um ótimo domingo a todos. Obrigado. Para encerrar, nós gostaríamos de pedir a colaboração da nossa querida Isabela, representante das crianças, para distribuir uma singela homenagem pelo Dia dos Pais. Para quem é pai e para quem tem um pai para homenagear. Então a Isabela, nesse momento, vai obviamente começar pelo pai dela e depois distribuir para todo mundo. Fica à vontade, Isa. Obrigada, viu? Pode fazer suas distribuições, não se esqueça. Deu certo? Graças a Deus. Andréia, deu certo. Muito obrigada, senhora. Não se sentar. Eu só fui consultar que eu lembrava de cabeça, né? A questão que está na Lei do Trabalho, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, a questão 681, que fala dessa obrigação mútua, né, que isso é o melhor trabalho, é uma das leis naturais. Então, que os espíritos dizem que esse relacionamento pai e filho, filho e pai, é uma lei natural e uma lei de progresso, com o objetivo de que esses espíritos se entreajudem mutuamente. E o que eu quis ressaltar aqui é o que ele termina falando assim: o que é muito frequentemente desconhecido na vossa sociedade atual, lá na época de Kardec, e hoje ainda muito pouco valorizado, né? Então se preocupa mais com o título de pai ou o título de filho do que com a função que a gente tem de colaborar no progresso um do outro, de ajuda mútua. Então, que nesse sentido a gente leva essa mensagem fazendo a conexão com
dar de graça que de graça recebemos. Então, se recebemos a oportunidade da paternidade, de sermos pais, e se recebemos a oportunidade de sermos filhos, porque aqui estamos, somos filhos de alguém, então vamos dar de graça de volta aquilo que recebemos.